Fala, meu pupilo, e aí? Tranquilo? Tivemos ontem a prova da Guarda Civil Municipal de Niterói e hoje eu vim aqui corrigir no nosso canal, falo nosso porque ele é meu e seu, tá? No nosso canal aqui as questões de direito administrativo e direito constitucional. Mas antes de mais nada, já fortalece o canal aí, ó, já senta o dedo no like, beleza? Já compartilha a correção com outra pessoa que também fez esse concurso e deixa o comentário, eu quero saber de você, hein, cara? Deixa o comentário do que você achou dessa prova. Se estava muito fácil, se estava muito difícil, se era o que você esperava, se na hora deu branco, se foi o seu primeiro concurso, eu quero saber tudo de vocês. Então, ó, já comenta aqui embaixo para eu poder entender em que situação você tá. E depois comenta ao final quantas questões você acertou de direito administrativo e direito constitucional. Beleza? Vamos lá então para a nossa correção? Vamos que vamos. Galera, eu vou corrigir da questão 1 à questão 16 com vocês e lembrando, deixando claro que essa é a prova A. Ah, Igor, mas eu fiz a prova B. Pupilo, as questões são... Vem pra cá. Pupilo, as questões são as mesmas, só muda a ordem, pelo amor de Deus, Pupilo, tá? São as mesmas, tá? Só muda a ordem. Então vamos lá. Ó, eu tirei aqui um print da prova mesmo, bem raiz, tá? Para poder agilizar o tempo e eu poder subir esse vídeo no YouTube para vocês. Vamos lá. Conhecimentos básicos de direito. Questão de número 1. Vou botar em tela cheia aqui para você enxergar um pouco melhor. Vamos lá. Os princípios fundamentais dispostos no artigo 1º do inciso 1º, artigo 1º, inciso 1º ao 4º, são a base sobre o qual está erigida. São os fundamentos, galera. Essa questão aqui, ó, questão de fundamentos. Inclusive, eu falei disso na nossa revisão de véspera, tá? Falei disso na nossa revisão de véspera. Fundamentos. E quais são os fundamentos, meu gato, minha gata? É o famoso socidivaplo. Tá bom? O princípio que estabelece a independência do Estado brasileiro. Ou seja, do socidivaplo, ele não quer qual é o fundamento. Afinal, em todas as alternativas nós temos fundamento. Você percebeu isso? Você percebeu que todas as alternativas são fundamentos? Ó, tanto A, B, C, D e E. Todas são fundamentos. Mas ele quer qual que diz que o Brasil não está subordinado a nenhum país. Aqui, ó. Independência. Galera, questão molezinha, tá? Essa questão aqui, primeira questão da prova, foi só para te dar, né, uma certa segurança para você fazer o restante da prova. Porque o gabarito aqui, ó, gabarito letra B, show de bola, letra B de bola. A soberania é a independência que o país tem, lembrando que ela é interna, ou seja, quando o próprio povo daquele país reconhece a soberania, reconhece o governo soberano, e externa, quando os outros países reconhecem a soberania do país. Não tem muito o que falar aqui, vou prosseguir para a próxima questão. O artigo 5º, eu falei para vocês que ia ter questão de artigo 5º. Eu falei, estuda artigo 5º que vai ter questão disso, pupilo. Eu falei, tá? O artigo 5º, inciso 4º da Constituição versa sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Esse artigo apresenta em sua redação um direito e uma garantia. Dessa forma, é possível afirmar que o que é direito? Direito é algo entregue, positivado. O que é uma garantia? A garantia é um direito protetor. A garantia é um direito que protege outro direito, tá? Basicamente é isso. Vamos ver as alternativas? Deixa eu sumir aqui. O anonimato é uma garantia? Jamais. A Constituição fala, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então, o anonimato, ele é vedado, com exceção do exercício profissional. Mas, via de regra, ele é vedado. É livre a manifestação do pensamento? Peraí, o direito à livre manifestação do pensamento é absoluto? Galera, não existe direito absoluto no país, nem mesmo a vida é absoluto. Seu anonimato é legítimo em detrimento de situações... Legítimo nada, ele é vedado. D. A vedação ao anonimato é uma garantia. A vedação é uma garantia, pois permite a responsabilização daqueles que cometem excessos na manifestação do pensamento. Gabarito dessa questão, meu pupilo, de maneira bem simples e objetiva. Gabarito letra D. Show? Só para manter o padrão, ó. Fazer o Vzinho aqui, ó. Letra D. Show de bola. Por que uma garantia, Igor? Porque quando eu vedo o anonimato, ou seja,
eu exponho, eu tenho a exposição, nós vamos ter o conhecimento de quem veiculou a informação, de quem agiu de maneira ilegal. E a partir do momento que eu tenho conhecimento do autor, contra ele eu posso ingressar com uma ação. Então a vedação do anonimato é uma das formas de eu conseguir proteger a minha honra, a minha imagem, processando essa pessoa. 3. Vamos lá. O inciso 14. O que fala o inciso 14? O inciso 14 vai falar que é assegurado o acesso à informação, ressalvados os casos assegurado a informação. Tinha que saber o que estava lá para acertar essa questão, tá? É assegurado o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte para o exercício profissional. Resguardado o sigilo da fonte para o exercício profissional, tá? Algumas profissões, como por exemplo, o jornalista, como por exemplo, o advogado, tem sigilo entre profissional e cliente, psicólogo. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, salvo quando a informação em questão envolver pessoa de grande relevância nacional. Gente, não tem nada a ver com isso aqui, né? Grande relevância nacional. B. O inciso 14 do artigo 5º pode ser dividido em duas partes. Verdade, ó. Eu tenho essa parte aqui, ó. É assegurado acesso à informação. E eu tenho essa outra parte aqui, ó. Resguardado o sigilo da fonte para o exercício profissional. Então, por aqui tá certo, galera. Tendo em vista que apresenta uma garantia, a saber, o acesso à informação. Tá errado, galera. O acesso à informação ele não é a garantia. O acesso à informação é o direito. Então, isso aqui, ó, é o direito, tá? Então, essa parte aqui é o direito. E essa parte aqui de baixo é uma garantia do exercício profissional. É garantir que a profissão será, né, exercida. Então, ele trocou, né? E o sigilo da fonte, assim como outros... Não, tá errado, gente. Tá errado. Errado, tá? Não é uma garantia que devia estar escrito direito. Show? D. C. O acesso à informação é um direito irrestrito nada. D. O sigilo da fonte é garantido a qualquer cidadão, independente do... Qualquer cidadão, nada. Só pode ser a E. Não tem outra para marcar. O sigilo da fonte, quando é necessário exercício profissional, é uma forma de preservar o direito à informação. Sim, claro. 4. Os artigos 21 e 22 tratam, respectivamente, de competência exclusiva, ao bizu que eu sempre dou para os meus alunos. Competência exclusiva é tarefa de natureza administrativa, é fazer coisas. Já a competência privativa é uma competência de legislar, fazer leis. Então, se aparecer qualquer coisa que não seja legislar, é exclusiva. Se for legislar, é privativa. Vamos lá. A competência exclusiva é delegável? Não, galera. A competência exclusiva, o nome já diz, né? É indelegável. Assegurar a defesa nacional é uma competência privativa. Nada disso. Porque privativa é fazer o quê? Leis. Assegurar, ó, é um verbo diferente de fazer lei. Tá errado. C. Decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal é uma competência exclusiva. Opa, olha só. Aqui, pupilo. Decretar. Decretar é fazer lei? Não. Decretar é decretar. Então, decretar é competência administrativa. E a competência exclusiva, ela é administrativa. Aqui ainda chama na C. Legislar sobre a imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiro é uma competência exclusiva. Não, ó. Se aparecer legislar, a competência ela tem que ser o quê? Privativa.
Estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade é uma competência privativa? Não. Povo, se aparecer privativa, tem que fazer, o verbo tem que ser o quê? Legislar. E aqui o verbo está o quê? Estabelecer. Portanto, 4C. 5. Aí, eu falei para você, eu falei, ó, artigo 37 ao 41 vem questão. Dá uma atenção no 37 ao 41. E aí, dessas questões, quantas você acertou até agora? Espero que todas, hein, pupilo? Espero que todas. Fafu, pega o café ali para mim que ficou em cima da mesa, por favor. Vem gravar, eu deixei o café ali. Muito obrigado, Fafu, melhor operador que existe na face da Terra. Vamos para a questão 5. No artigo 37 da CRFB, estão esculpidas as normas constitucionais referentes à administração e ao servidor público. No que concerne a esse artigo, A. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? Sim. E greve também. Já é o gabarito. Pupilo, deu nem pra cansar. Essa prova não deu nem pra cansar. Ah, porque a prova estava muito difícil. Até agora, não vi nada de difícil. Tô vendo um monte de aluno em desespero. Até agora, não vi nada de difícil, tá? O prazo da validade será de 2 anos? Já cansamos dessa pegadinha. Será de até 2 anos e não de 2 anos. Seus cargos, empregos e funções não são acessíveis aos estrangeiros? São acessíveis aos estrangeiros. São acessíveis aos estrangeiros. Os vencimentos do cargo do Legislativo e do Executivo não poderão ser superior ao pago pelo Judiciário? Inverteu. Os vencimentos do Judiciário e Legislativo que não pode ser superior ao Executivo. Está invertido. Os cargos em comissão exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Errou. Ele já inverteu aqui, está errado. Os cargos em comissão poderão ser ocupados por qualquer pessoa. O que tem que ser ocupado exclusivamente por servidor efetivo não é o cargo em comissão, é a função de confiança. 5A. 6. No que se refere às normas concernentes à estabilidade, previstas no artigo 41, mais uma questão molezinha. Mais uma questão, obrigação de acertar. Mais uma. Vamos lá, colocar em tela cheia aqui? Vou sair da frente aqui, tá? O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial. Ainda que este não tenha transitado em julgado? Não, tem que estar transitado em julgado. O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa? Gabá. Quais são os casos em que o servidor perde o cargo? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. Show de bola? E lá no finalzinho da Constituição, lá por 169, fala também da possibilidade de perda do cargo por excesso de gastos, tá? Mas essa parte nem estava no teu edital. C. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória avaliação periódica especial. Sem medo, cara. Para adquirir a estabilidade especial, a periódica é para perder o cargo. O servidor público estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação especial? Periódica, ele inverteu. Você não caiu nessa aqui não, né? Você não caiu nessa aqui não, né, pupilo? Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor ficará em indisponibilidade? Não, em disponibilidade. Toma cuidado com a pegadinha. Vamos para 7. Vamos prosseguir. Artigo 37 trata dos princípios explícitos da administração, a saber, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio segundo o qual é exigível do bom administrador o respeito a padrões éticos, ético-moralidade. Ser moral, não tem o que discutir. Se errou essa aqui, fudeu, pupilo. Se errou essa aqui, acabou o sonho. Consoante o parágrafo 1º, do artigo 144, ele vai falar sobre as atribuições da Polícia Federal. Tá? Aí lá dentro tem 4 incisos, né? A que se destinam a exercer com exclusividade
as funções de polícia judiciária da União. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha a pergunta. Ele já deu o gabarito. Ele já deu pupilo. A banca deu o gabarito. A banca deu o gabarito. Na pergunta. Ele falou onde está. Ai, meu Deus. Se você errar isso aqui, você me tira do sério. Se você errar isso aqui, você me tira do sério. Outra coisa. Quem é que exerce o papel de polícia judiciária da União? Cara, Polícia Federal, né? Você já está cansado de saber que quem investiga os crimes contra a ordem econômica, social, bens, interesses, instalações da União, suas autarquias, empresas públicas, é a Polícia Federal. Ô pai, não pode. Meu Deus, não pode errar isso aqui nunca. Aí, Igor, mas eu errei. Não erra nos próximos. O concurso é assim. Foi mal? Continue estudando. Uma hora vai dar certo. Tá? E mais atenção, tá? 9. No exercício de suas funções, a administração deve exercer uma gama de atos que são classificados com denominação específica. Tá? Aqui é a classificação dos atos administrativos. Os atos relacionados ao patrimônio, como a alienação ou aquisição de bens pela administração, o aluguel em condições análogas a particulares. Galera, ele está perguntando o seguinte, ó, qual é o tipo de ato que segue as regras de particulares? Ato de gestão. Ato externo é aquele praticado com o objetivo de atingir particulares. Ato vinculado é aquele ato praticado sem liberdade. Ato de império é ato de imposição. E ato de mero expediente é ato de rotina administrativa. Já o ato de gestão é aquele, ó, praticado com base em regras de direito privado. Fácil também, tá? Fácil, tá? Vamos lá. Fácil, tá? Marco histórico no combate aos atos ilícitos da administração pública. A lei de improbidade prevê a possibilidade de ser formulado o pedido de indisponibilidade. Galera, a indisponibilidade é o quê? É o congelamento, é congelar, ó, os bens. É uma medida cautelar para assegurar a indenização ao erário. É uma medida cautelar, vem antes do processo, a fim de garantir integral reposição ao erário ou acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Acerca desse pedido, sua natureza jurídica é processual, cautelar, penal? Não, gente. O processo de improbidade administrativa é uma ação civil pública. Então é uma ação, não é crime, né? Civil. O processo de improbidade não tem por objetivo prender ninguém. B. Caberá recurso de apelação à decisão de indeferimento? Não, não cabe. Por quê? Como é que eu vou ter recurso se essa ação aqui é uma ação cautelar que vem antes do processo? Uma vez concedido, incide em disponibilidade, inclusive sobre acréscimo patrimonial do agente decorrente de atividade lícita? Claro que não, né, gente? Se a atividade foi lícita, como é que vai congelar o bem da atividade lícita? Não dá. Deve ser priorizado na ordem do pedido a indisponibilidade e bloqueio de contas bancárias. Não, galera, contas bancárias é o último. Não deve ser priorizado. Conta bancária é o último. Primeiro, patrimônio, bens móveis, bens imóveis, carros, casas, terrenos. Por último, conta bancária. É vedada a decretação da indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Esse é o gabarito, né? Copia e cola, eu acho que é do artigo 16. Copia e cola. 11. Entre os atos que visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional estão as portarias. Essa espécie de ato ordinatório da administração. Galera, essa questão aqui dá pano para manga, por quê? Porque existem dois tipos de portarias, né? Existe a portaria, que é instrução normativa, que é um ato. Existe a portaria, que é ato normativo, e existe a portaria, que é ato ordinatório. E aí, a galera podia confundir. Essa espécie de ato, ó, aqui ele pediu a portaria, ato ordinatório. Legal? Lembra quais são os atos ordinatórios? Ó, é o Caio. Não, Caio pode. Lembra disso? Ó, aqui as portarias. Beleza? Ah, são comunicações estritas que as autoridades fazem entre si? Não.
Essa comunicação são os ofícios. Olha eles aqui, ó. Show de bola. São atos de expediente expedidos pelos ministros de Estado para execução de leis, decretos e regulamentos, mas também utilizados por outros órgãos, execução de leis, decretos, nem sei do que se trata. Talvez isso aqui, ó, ficou muito vago. Talvez isso aqui seja um ato normativo. Ficou muito vago essa explicação aqui. São atos internos pelos quais os chefes dos órgãos de repartição de serviços expedem determinadas determinações gerais ou especiais aos servidores, designando servidores para as funções ou cargos secundários. É isso aqui. Esse é o nosso gabarito quando a portaria é ato ordinatório. A portaria serve justamente para quê, galera? Serve para estabelecer determinações gerais para todos, né? Para todos. Vai designar servidor, por exemplo, uma remoção, uma redistribuição, assumir um cargo em comissão. São ordens escritas de caráter uniforme expedidas a determinados funcionários, ordens de serviço, isso aqui. A D e a E são ordens de serviços. Essa era a questão mais difícil até agora, tá? Porque tinha que ter o conhecimento aqui da doutrina ou ter assistido uma aula bem específica sobre isso que poucos professores falam. Inclusive, na minha aula, eu nem me aprofundo em cada tipo de ato ordinatório, que é muito difícil de cair. (12) Vamos lá. As atribuições para aplicação de sanções, aquelas que estejam sujeitas à disciplina do ente estatal, consiste no poder disciplinar. Pessoal, o poder disciplinar é aquele poder que a administração tem para o quê? Aplicar sanções em agentes públicos que descumpram as regras estabelecidas ali no estatuto. Ao exercer esse poder, é dispensável ao administrador. Quando ele fala que é dispensável, o que ele está falando aqui? Ó? Uma questão bem interpretativa. Dispensável significa que o administrador não pode. Então, o que não deve ser observado? Não deve ser observado? Observado. Não deve ser observado no poder disciplinar. Observar o devido processo legal. Não, isso aqui tem que observar. Isso aqui tem que observar. Aplicar o princípio da verdade sabida. Vou pular isso aqui. Talvez tu não saiba o que é isso. Se aplicar o princípio do contraditório ampla defesa? Pode? Pode. Utilizar a prova emprestada em processo administrativo disciplinar? Pode? Pode pegar uma prova de um processo penal. Utilizar a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da sanção administrativa? Pode também. Galera, por eliminação tu ia marcar B, tá? Caso você não soubesse a B, tu ia marcar B por eliminação. Agora, o que é o princípio da verdade sabida? Galera, isso aqui já foi utilizado na administração. Não é utilizado mais. É aplicar uma penalidade sem um processo. Só aplicar sem ter nenhum processo. Aplicar penalidade. Penalidade. Escrevi errado, escrevi penalide. Penalidade sem processo. Ah, Igor, mas eu não sabia isso aqui. Eu acredito que eu não sabia. A maioria não sabia, mas tu matava por eliminação, você concorda? Questão aqui de nível mediano, tá? Nem muito difícil, nem muito fácil. 13. A reparação pelos juízos sofridos em virtude de conduta estatal é realizada por meio do disposto na Constituição Federal. Que adota a modalidade objetiva de responsabilidade civil. O que deve ser comprovado na responsabilidade civil do Estado de maneira objetiva? Dano, conduta e entre o dano e a conduta, o nexo causal. Não é exigido na responsabilidade civil do Estado a comprovação de dolo ou culpa. Isso aqui não é exigido, tá? Só na ação de regresso contra a gente, mas para processar o Estado não é exigido. Então aqui está perguntando o que é exigido. Dolo do agente é exigido? Não. Culpa do agente é exigido? Não. Omissão? Não. Vínculo contratual entre o agente e o sujeito lesado? Não. Nada a ver.
Nexo causal entre a conduta do agente e o dano reproduzido? Com certeza. Marcar. Marca isso aqui, cara. Marcar. Vamos lá? Próximo. 14. A acessibilidade a cargos públicos é um princípio constitucional garantido a todos que preenchem os requisitos legais. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, vamos ler. Os cargos para órgãos de segurança pública apenas podem ser ocupados por brasileiro nato. Mentira, né, galera? Os cargos de brasileiro nato são aqueles que estão no artigo 12, parágrafo 3º, que é o tal do MP3, botei o ponto errado, .com, tá? O portador de surdez unilateral se qualifica como pessoa com deficiência para fim de disputar vagas em concursos públicos. Difícil, tá? Isso aqui não é qualquer um que sabe não, cara. Isso aqui é jurisprudência, tá? Não imaginaria, sendo bem sincero com vocês, tá? Uma jurisprudência do STJ aqui, tá? E é uma jurisprudência do STJ que ainda tem divergência. Questão passível aqui de recurso, tá? Mas vamos ver se tem uma, clara, nítida assim pra gente. Se não for, esse é o gabarito. As condições para acessibilidade a cargos públicos estão dispostas de forma exauriente na lei federal? Não, né, galera? A lei federal traz os casos só de acesso a cargos federais. Não pode estar exauriente. Tem leis estaduais, leis municipais. As universidades e as instituições de pesquisa científica e tecnologia poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros. É isso aqui, galera. É essa. Estrangeiro pode ocupar que tipo de cargo na área da educação? Nas universidades federais. É essa aqui, não tem nem o que discutir. Texto da Constituição, isso aqui. Artigo 37, inciso 1º. Vamos ver, é necessário que as condições para o exercício do cargo estejam preenchidas na data de inscrição? Não. Ter nível superior, ter idade mínima, ter CNH, isso tudo tem que ser exigido até o momento da posse. Então, essa B aqui, ela está levando em consideração o posicionamento do STJ. Mas como a D está muito certa, vamos de D. Vamos de D. 15. Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargo em emprego público. Via de regra é. Quais cargos podem acumular? Então, pode acumular professor mais professor, professor mais cargo técnico ou científico, saúde mais saúde. Lembrando que todos esses casos aqui eu vou incluir polícia militar e bombeiro militar. Então, juiz mais professor, promotor mais professor. Tem que ser um desses aqui, tá? Agente de trânsito, vou passar a rela aqui. Sai fora, agente de trânsito aqui, pô. Professor de universidade, tudo bem. Com cargo de tradutor de Libras de instituto, tradutor de Libras, tá? O tradutor de Libras, ele exerce uma função técnica. Pô, eu gostei da B. Vamos deixar um pontinho na B aqui? Só um pontinho para eu ver se não tem nada melhor. Auditor fiscal, gente, auditor fiscal trabalha com dinheiro, não? Nada a ver. Professor de universidade com outros dois não pode, porque se ele tiver um professor de universidade com outros dois, faz três não pode. Então, policial militar da reserva com funções relacionadas ao planejamento e assessoramento no âmbito da segurança? Não. Policial militar, ele pode acumular com professor ou com técnico, né? Então, B mesmo. É a única que dava para marcar essa aqui. As outras tinha nem o que questionar, tá? Tem nada a ver isso aqui. A propositura de ação de improbidade deve seguir o procedimento previsto no Código de Processo Civil, nos termos da Lei de Improbidade. De acordo com a ordem constitucional, a tutela dos princípios é aplicada à lei de improbidade ao seguinte entendimento. A ação de improbidade administrativa é destinada à aplicação de sanção de caráter institucional? Não. A ação de improbidade é repressiva, de caráter sancionatório e é dotada de natureza civil. Tá, o problema está aqui, ó. É dotada de natureza civil, que ela é repressiva e de caráter sancionatório. Tá? A ação de improbidade deverá ser proposta no foro local, no local do agente gerador do dano mantiver domicílio? Não, galera. Não é onde o agente que gerou o dano tem domicílio. É no local onde o dano aconteceu.
Então, o local do dano. Então, o cara mora em São Paulo, mas ele produziu um dano no Rio, então a ação vai ser onde ele produziu o dano, no Rio. Os entes públicos que tenham sofrido prejuízo em ação de atos de improbidade também estão autorizados a propor ação de improbidade. Sim. Quem pode propor uma ação de improbidade? O artigo 17 vai falar que pode propor o MP ou a pessoa jurídica que foi vítima do prejuízo. E aqui, ó, finalizamos a nossa aulinha, meus amores. E aí, o que você achou? Espero que você tenha ido super bem. Deixa o seu comentário aqui de quantas questões você acertou de direito administrativo e constitucional. E eu vou fazer mais um videozinho corrigindo as questões de legislação municipal. Um grande beijo, forte abraço. Na próxima a gente se vê. Valeu, tchau, tchau.